As predições, segundo o Espiritismo. Capítulo 16, Teoria da Presciência. 1. Como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se a previsão dos acontecimentos que são a consequência do estado presente, mas não daqueles que com ele não têm nenhuma relação, e ainda menos daqueles que se atribuem ao acaso. As coisas futuras, disse, não existem, elas ainda estão no nada. Como então saber que ocorrerão? Os exemplos de predições realizadas são, entretanto, bastante numerosos, de onde é preciso concluir que se passa aí um fenômeno do qual não se tem a chave, porque não há efeito sem causa. Será essa causa que tentaremos procurar, e é ainda o Espiritismo, ele mesmo chave de tantos mistérios, que nola fornecerá, e que além disso nos mostrará que mesmo o fato das predições não sai das leis naturais. Tomemos como comparação um exemplo das coisas usuais e que ajudará a fazer compreender o princípio que iremos desenvolver. 2. Suponhamos um homem colocado sobre uma alta montanha e considerando a vasta extensão da planície. Nessa situação, o espaço de uma légua será pouca coisa, e ele poderá facilmente abarcar de um só golpe de vista todos os acidentes do terreno, desde o começo até o fim do caminho. O viajante que segue esse caminho pela primeira vez sabe que, caminhando, chegará ao fim. Aí está uma simples previsão da consequência de uma caminhada. Mas os acidentes do terreno, as subidas e as descidas, os rios a transpor, as matas a atravessar, os precipícios onde se pode cair, os ladrões postados para roubá-lo, as casas hospitaleiras onde poderá repousar, tudo isto é independente de sua pessoa. É para ele o desconhecido, o futuro, porque a sua visão não se estende além do pequeno círculo que o cerca. Quanto à duração, ele a mede pelo tempo que emprega para percorrer o caminho. Tirai-lhe os pontos de referência e a duração se apaga. Para o homem que está sobre a montanha e que segue com o olhar o viajante, tudo isto é presente. Suponhamos que esse homem desça até o viajante e lhe diga: em tal momento encontrareis tal coisa, sereis atacado e socorrido. Lhe predirá o futuro. O futuro é para o viajante, para o homem da montanha é o presente. 3. Se sairmos agora do círculo das coisas puramente materiais e se entrarmos pelo pensamento no domínio da vida espiritual, veremos esse fenômeno se produzir sobre uma maior escala. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração se apagam para eles. Mas a extensão e a penetração de sua visão são proporcionais à sua depuração e à sua elevação na hierarquia espiritual. Eles são, com relação aos espíritos inferiores, como o homem armado de um poderoso telescópio ao lado daquele que não tem senão os seus olhos. Entre estes últimos, a visão é circunscrita não somente porque não podem, senão dificilmente, se afastar do globo ao qual estão ligados, mas porque a grosseria de seu perispírito vela as coisas distantes, como o faz um nevoeiro para os olhos do corpo. Compreende-se, pois, que segundo o grau de perfeição, um espírito possa abarcar um período de alguns anos, de alguns meses, de alguns séculos, e mesmo de vários milhares de anos, porque o que é um século em presença do infinito? Os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente diante dele, como os incidentes da rota do viajante. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período. Todos os acontecimentos que neste período são o futuro para o homem da terra, são para ele o presente. Poderá, pois, vir nos dizer, com certeza, tal coisa ocorrerá em tal época, porque vê essa coisa como o homem da montanha vê o que espera o viajante em seu caminho. Se não o faz, é porque o conhecimento do futuro seria nocivo ao homem, entravaria o seu livre-arbítrio, o paralisaria no trabalho que deve cumprir para o seu progresso. O bem e o mal que o esperam, estando no desconhecido, são para ele a prova.
Se uma tal faculdade, mesmo restrita, pode estar nos atributos da criatura, em que grau de poder não deve se elevar no Criador, que abarca o infinito? Para ele, o tempo não existe. O começo e o fim dos mundos são o presente. Nesse imenso panorama, o que é a duração da vida de um homem, de uma geração, de um povo? 4. Entretanto, como o homem deve concorrer para o progresso geral e que certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação, pode ser útil em casos especiais que ele pressinta esses acontecimentos a fim de que lhes prepare os caminhos e esteja pronto para agir quando chegar o momento. Por isso Deus permite por vezes que um canto do véu seja levantado, mas é sempre com um objetivo útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Essa missão pode ser dada, pois, não a todos os espíritos, uma vez que os há que não conhecem o futuro melhor do que os homens, mas há alguns espíritos suficientemente avançados para isso. Ora, é de notar-se que essas espécies de revelações são sempre feitas espontaneamente e jamais, ou bem raramente ao menos, em resposta a uma pergunta direta. 5. Esta missão pode igualmente ser entregue a certos homens, e eis de que maneira. Aquele a quem está confiado o cuidado de revelar uma coisa oculta pode dela receber, com o seu desconhecimento, a inspiração de espíritos que a conhecem, e então ele a transmite maquinalmente sem disso se dar conta. Sabe-se, por outro lado, que seja durante o sono, seja no estado de vigília, nos êxtases e na dupla vista, a alma se liberta e possui, em um grau mais ou menos grande, as faculdades do espírito livre. Se for um espírito avançado, se tiver, sobretudo como os profetas, recebido uma missão especial para esse efeito, ele goza nos momentos de emancipação da alma da faculdade de abarcar por si mesmo um período mais ou menos vasto e vê como presentes os acontecimentos desse período. Pode então revelá-los no mesmo instante ou conservar-lhes a memória em seu despertar. Se esses acontecimentos devem permanecer em segredo, deles perderá a lembrança, ou não lhe restará senão uma vaga intuição suficiente para guiá-lo instintivamente. 6. Assim é que se vê esta faculdade se desenvolver providencialmente em certas ocasiões, nos perigos iminentes, nas grandes calamidades, nas revoluções, e que a maioria das seitas perseguidas tiveram numerosos videntes. É ainda assim que se vêem grandes capitães marcharem resolutamente contra o inimigo, com a certeza da vitória. Homens de gênio, como Cristóvão Colombo, por exemplo, perseguiram um objetivo predizendo, por assim dizer, o momento em que o alcançarão é que viram esse objetivo, que não é desconhecido para o seu espírito. O dom da predição não é, pois, mais natural do que uma multidão de outros fenômenos. Ele repousa sobre as propriedades da alma e a lei das relações do mundo visível e do mundo invisível, que o Espiritismo vem fazer conhecer. Esta teoria da presciência não resolve, talvez de maneira absoluta, todos os casos que a revelação do futuro pode apresentar, mas não se pode deixar de convir que ela lhe coloca o princípio fundamental. 7. Frequentemente, as pessoas dotadas da faculdade de prever, no estado estático ou sonambúlico, veem os acontecimentos se desenharem como num quadro. Isto poderia também se explicar pela fotografia do pensamento. Estando um acontecimento no pensamento dos espíritos, que trabalham para que se cumpra, ou dos homens, cujos atos devem provocá-lo, esse pensamento, atravessando o espaço como os sons atravessam o ar, pode fazer imagem para o vidente. Mas como a realização pode ser apressada ou retardada por um concurso de circunstâncias, ele vê a coisa sem poder precisar-lhe o momento. Por vezes mesmo, esse pensamento pode não ser senão um projeto, um desejo que pode não ter sequência. Daí os erros frequentes de fato e de data nas previsões. Capítulo 14, número 13 e seguintes. 8.
Para compreender as coisas espirituais, quer dizer, para delas se dar uma ideia tão límpida quanto aquela que fazemos de uma paisagem que está sob nossos olhos, falta-nos verdadeiramente um sentido, exatamente como ao cego falta o sentido necessário para compreender os efeitos da luz, das cores e da visão sem o contato. Também não é senão por um esforço de imaginação que nós ali chegamos e com a ajuda de comparações tiradas nas coisas que nos são familiares. Mas as coisas materiais não podem dar senão ideias muito imperfeitas das coisas espirituais. É por isso que não seria preciso tomar a comparação ao pé da letra e crer, por exemplo, que a extensão das faculdades perceptivas dos espíritos prendem-se à sua elevação efetiva e que têm necessidade de estarem numa montanha ou acima das nuvens para abarcarem o tempo e o espaço. Esta faculdade é inerente ao estado de espiritualização ou, querendo-se, de desmaterialização. Quer dizer que a espiritualização produz um efeito que se pode comparar, embora muito imperfeitamente, ao da visão do conjunto do homem que está sobre a montanha. Esta comparação tinha